O título dessa noite, a palavra de hoje se chama E Como Crerão. E como crerão, e você já vai entender o que isso significa. Porque o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Diz assim comigo: Deus deseja que todos sejam salvos e conheçam a verdade. E a verdade, biblicamente falando, é a palavra de Deus. Em João 17:17, a Bíblia diz assim: a tua palavra é a verdade. Em Salmos capítulo 119, versículo 160, diz: a verdade é a essência da tua palavra. Então, quando a Bíblia fala que Deus deseja que todos conheçam a verdade, não é porque existe uma coisa escondida na vida de todas as pessoas, uma mentira na tua vida. Logicamente que Deus traz a verdade à tona, mas quando Ele fala isso, Ele quer dizer que todas as pessoas conheçam a sua palavra, porque é a sua palavra que traz salvação. Então Deus deseja que todos sejam salvos e para isso que todos conheçam a verdade. A salvação, que é o ingresso no reino de Deus. O que é a salvação? A Bíblia fala em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que todos nós, de alguma forma, estávamos aprisionados, vinculados a um domínio de trevas, a uma realidade espiritual maligna. Existe dentro de nós a pecaminosidade, o mal, a malícia, no ambiente ao nosso redor, na família, na história, tantas coisas que nos afastam de Deus. E quando nós somos salvos, nós somos então libertos dessa realidade e temos acesso ao reino de Deus. Então a salvação, em poucas palavras, porque é um assunto bem vasto, nada mais é do que você e eu temos acesso e ingresso no reino de Deus. Essa salvação produz vida eterna. Essa salvação produz cura, essa salvação produz transformação dentro de casa, essa salvação produz paz interior, essa salvação produz esperança, produz alegria, produz tudo aquilo que nos falta de Deus e que nós estamos precisando. Então, para sermos salvos, isso só ocorre quando nós conhecemos a verdade e passamos a invocar o nome do Senhor, passamos a nos relacionar com Deus. Então, em Romanos capítulo 10, versículo 13, se você puder ler comigo, o início dessa ministração diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então essa oração que a gente faz lá de Romanos 10, 9 e 10, ela começa a nossa relação com Deus, dizendo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, seja o Senhor da minha vida. Então eu começo a invocar o nome do Senhor, a clamar, a chamar para perto a presença de Deus e eu sou salvo. Mas se amanhã eu estou num desafio lá no meio do trânsito, eu posso invocar o nome do Senhor e ser salvo. Se semana que vem eu enfrento uma enfermidade, eu posso invocar o nome do Senhor e ser salvo. Se o meu casamento começa a desestruturar e ter alguns problemas, eu devo invocar o nome do Senhor e o meu casamento será salvo. Então, a minha vida com Deus envolve eu estar salvo e ser salvo. Eu ter uma vida com Deus e continuar buscando a Deus. Nesse aspecto, então, muitas pessoas acabam escolhendo não ter essa vida. Muitas pessoas escolhem não se relacionar com Deus, escolhem dizer não para essa verdade. Olha, eu conheci, olha, eu fui no encontro com Deus, olha, alguém pregou a palavra de Deus para mim, olha, eu li a Bíblia, mas eu não quero isso para mim, eu quero viver outra coisa. E isso está bem tranquilo. Deus, Ele respeita a nossa liberdade de escolher não querer invocar o seu nome. Está claro isso para você? Agora, qual é que é o grande problema, que é a nossa grande responsabilidade? É quando alguém ao nosso redor não está salvo porque não teve como crer. Não está salvo porque não teve a escolha de conhecer a verdade. Essa pessoa não está salva porque ninguém apresentou essa verdade para ela. Então agora entra a nossa responsabilidade. Porque a palavra de Deus, então, ela depende de que nós venhamos estar conhecendo a verdade para escolher ou não crer. Então no versículo 14 desse mesmo texto de Romanos 10, se você deixou a tua Bíblia aberta aí, Romanos capítulo 10, versículo 14, vai dizer assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Esse é o título dessa mensagem. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Diz assim para quem está do teu lado: você viu hoje? Diz assim: você viu hoje
A Bíblia quer elogiar o teu pé. Você viu? Às vezes você acha o pé meio feio, nesse frio aí deu uma frieira, mas a Bíblia está louca para elogiar o teu pé. Vamos ver até o final do culto hoje, quem vai receber elogio bíblico dos seus pés. Não precisa nem estar com a unha feita, pode estar até meio encravada, a Bíblia quer elogiar os teus pés hoje. Então a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos de alguém que seja enviado, que pregue, para que outra pessoa possa ouvir e escolher crer, e aí então será salvo, se escolher crer. Então como que as pessoas vão crer? Como que a tua família vai crer? Como que os teus colegas de trabalho vão crer? Como que os teus vizinhos vão crer? Como que pessoas que te seguem nas redes sociais vão crer, se não ouvirem a verdade através de mim e de você? Então, para isso, nós hoje vamos aprender algumas coisas importantes nesse caminho de Deus nos usar para que o mundo creia que Ele os ama e quer os salvar e conheçam a verdade. A primeira coisa é crescer na palavra. Diz aí comigo assim: eu preciso crescer na palavra. E quando a gente fala palavra, não é você conseguir falar inconstitucionalissimamente, é você crescer na Bíblia, crescer na palavra de Deus, crescer no conhecimento da palavra, crescer no entendimento da palavra de Deus, em saber explicar aquilo que é fundamental de Deus para a vida de outras pessoas, que se revela pela sua palavra. Antes de comunicar a outros, é preciso receber e crescer na palavra, porque quando você e eu crescemos na palavra de Deus, é a chance que nós temos para que a nossa fé cresça, para que a nossa relação com Deus cresça. Lê comigo aí Romanos 10, você está em Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, 17 é um versículo fundamental que talvez você deveria sublinhar na tua Bíblia para lembrar disso, que é um dos resultados de você ter sede de crescer em conhecer a palavra de Deus. Diz assim Romanos 10, 17: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. Em outra tradução diz por se ouvir a palavra. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, antes da gente ser usado por Deus para abençoar outros, nós precisamos ser estes que ouviram alguém que pregou, que deixou a fé crescer e que creu. E assim nós vamos renovando o nosso entendimento, e como diz o profeta Oséias, nós conhecemos a Deus e prosseguimos em conhecer a Deus, e prosseguimos em conhecer a Deus, e o conhecimento sobre Deus, ele é tão grande que a gente vai viver a vida toda sempre crescendo em conhecer a Deus e nunca vai conhecer totalmente a Deus. Somente o dia que nós formos um com o Senhor na glória. Então, nós sempre temos algo novo para conhecer de Deus. Por isso que a gente volta no domingo com frio, com chuva, com calor. Por isso que a gente lê a Bíblia todo ano, mesmo que já leu de novo e de novo e de novo. Por isso que uma palavra de Deus, no mesmo episódio bíblico que a gente já ouviu, Deus fala conosco de novo, porque a nossa fé vai crescendo e Deus vai correspondendo e fazendo coisas novas na nossa vida. Então, a primeira coisa para que os outros creiam é que você cresça na palavra. Talvez falta você crescer um pouquinho mais na palavra para que o teu chefe lá conheça Jesus através de você. Talvez falta você ter um pouquinho mais de fé que vem através da palavra para que alguém que está pertinho de ti realmente conheça Jesus. Então nós precisamos nos preocupar em avançar, em crescer na palavra de Deus, porque a fé, ela não cresce do nada, mas através da gente ir se enchendo das coisas de Deus. Não há sentido em desejarmos que os outros creiam se nós não formos os crentes. Não há sentido em nós querermos algo de Deus para a vida do outro se nós não formos pessoas que estão sendo transformadas, porque às vezes a gente acaba incorrendo num erro de que assim, o fulano precisa de Deus, porque coitado, está com essa enfermidade, ele precisa de Deus, a fulana precisa de Deus, olha só, ela está perdendo o casamento dela, ela precisa de Deus, olha, coitadinho daquele jovem, precisa de Deus, porque perdeu o pai dele, ele precisa de Deus, mas e eu? Eu também preciso de Deus. Todos nós precisamos de Deus, porque Jesus disse assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Então a gente consegue fazer um monte de coisa com Jesus, mas essas coisas não têm valor espiritual, essas coisas não têm sentido para a vida, essas coisas não produzem o fruto do reino de Deus, se nós não tivermos uma vida com Deus. Então, antes de falar para os outros,
cresçamos na palavra de Deus. A palavra, ela é como uma semente. E essa semente, ela vai tendo espaço, por isso que a gente tem que regar, a gente tem que limpar na volta, a gente tem que deixar ela crescer. A parábola mais importante de Jesus está em Mateus capítulo 13, é a parábola do semeador. Enquanto Jesus explica a sua palavra como uma semente que é plantada e precisa de um solo fértil para crescer, e depois que ela é plantada, tem o solo fértil, é limpa e cresce, aí ela vai dar muitos, o quê? Frutos a 30, 60, 100 vezes mais, mas é um processo que você e eu precisamos decidir crescer na palavra. A gente só prega com verdade se Jesus já tivesse tornado a nossa verdade. João capítulo 14, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma coisa é eu saber isso, outra coisa é eu decorar esse versículo, outra coisa é isso ser a verdade da minha vida. Então eu só vou conseguir realmente causar que os outros creiam quando isso for a verdade da minha vida. As pessoas só crerão de fato se perceberem a verdade em você. Uma vez que eu entendo isso e cresço na palavra, hoje eu quero falar algo diferente. Talvez você nos visita aqui, está a primeira vez, não está conhecendo ainda quase nada da Bíblia, está começando a caminhada com Jesus. Nós queremos te ajudar, a igreja existe para isso, tem célula para você pertencer, tem curso para você fazer, tem treinamento aqui na igreja, tem plano de leitura para você ser acompanhado, tem rede social, tem YouTube, tem um monte de coisa, tem gente para te aconselhar. Mas agora, a partir desse momento, eu vou falar um pouquinho mais voltado para quem já tem um conhecimento sobre Deus, para quem já tem uma aliança com Deus. Que é o quê? A tua missão de pregar a palavra. A tua missão de estar pregando a todos. Vamos ler de novo, versículo 14. Romanos 10, 14. Vai dizer assim a palavra de Deus: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como as pessoas crerão? Como você estaria aqui hoje se ninguém tivesse pregado a palavra para você? Como existiria essa igreja se o evangelho não tivesse chegado na nossa cidade? Como seria em tempos hoje de tão fácil comunicação, em tempos hoje de tão fácil acesso uns aos outros, ainda existem milhares de pessoas na nossa cidade que não creem em Jesus, porque as pessoas não precisam de informação, as pessoas precisam de pregação. Pregação é diferente de informação. Informação sobre a palavra de Deus tem aos montes, tem nos livros, tem na internet, tem em tudo que é lugar, tem nas paredes, tem nos outdoors, tem em tudo que é lugar, mas a informação não converte ninguém. O que converte, o que gera fé é a pregação. E aí está escrito ali na palavra de Deus: como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Quem pregará? Quem anunciará a palavra de Deus? A vida com Deus não é para quem a gente acha que precisa, porque todas as pessoas precisam ser salvos, mas quando a gente entende isso e nos colocamos na posição de pregar, nós temos que estar então levando uma verdade transformadora à vida de quem está ao nosso redor. E a gente faz isso com palavras, com atitudes, a gente faz isso demonstrando de todas as formas da nossa vida. Se você puder deixar marcadinho na tua Bíblia em Romanos 10 e um pouquinho mais para frente, em direção ao final, vai ter o livro de 1 e 2 Coríntios na sequência de Romanos, em direção ao final. Vá comigo em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5:11, um pouquinho mais para frente aí de Romanos, se você puder deixar marcado Romanos, a gente já vai voltar lá. 2 Coríntios 5:11, a palavra de Deus está falando sobre a missão que o apóstolo Paulo está compartilhando com essa igreja que estava em Corinto. Talvez você ache esquisito, né? Que nome esquisito, a Bíblia tem o nome de 2 Coríntios. O que é isso? Isso é a segunda carta à igreja da cidade de Corinto. Podia ser 2 Viamonenses, 2 Porto-Alegrenses, 2 Gravataienses, mas é 2 Coríntios, porque foi escrito originalmente ao povo de Corinto e se transformou a palavra de Deus para todas as igrejas. 2 Coríntios 5:11 diz assim na primeira parte do versículo, achamos aí? Está todo mundo junto? Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos, e esse é o verbo que eu quero te ensinar hoje, procuramos persuadir os homens.
Até aí. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir. Diz comigo, 1, 2, 3 e... persuadir os homens. Essa palavra está quase proibida nos nossos dias. Daqui uns dias a gente pode se incomodar por usar esse verbo persuadir. Porque muitas facetas do progressismo querem que ninguém mais tenha uma verdade que possa persuadir a vida do outro. Então, se eu creio na família, se eu creio na existência de Deus, se eu creio em milagres, eu quase que sou tolhido, proibido de persuadir o outro, porque no momento que eu persuadir o outro, eu estou violando a liberdade do outro. E a palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra de Deus diz que quando eu estou persuadindo o outro com o que é certo, eu estou amando o outro. Quando eu estou persuadindo o outro com o que salva ele, eu estou fazendo a maior prova de que eu me importo com ele. Sabe aquela pessoa que está na beira da ponte para se matar, e o seu guarda lá chega, ao invés de chegar fazendo um estardalhaço, vocês já viram como é que o policial chega com quem está na ponte querendo se matar? Chega conversando, chega dizendo calma, chega dizendo, cara, tu tem família, chega dizendo assim, pensa de novo, vem cá, sai daí, te afasta um pouquinho, eu quero te ajudar, tem solução, nós vamos te ajudar, vem cá, tem vida pela frente. O que ele está fazendo? Ele está dizendo assim, faz o que tu quiser, se tu cair eu te junto. É isso que ele está dizendo? Ele está persuadindo porque se importa, persuadindo porque ama a vida, persuadindo porque tem valor no seu trabalho, tem dignidade envolvida, persuadindo porque sabe que tirar a própria vida não vai resolver nada para essa pessoa, e ainda vai machucar outras pessoas. Então, quando nós aprendemos isso, nós temos que nos posicionar biblicamente e dizer, não importa se alguém do meu lado crê diferente, eu com amor, eu com o Espírito Santo de Deus dentro da minha vida, tenho a missão de persuadir essa pessoa, abrir os seus olhos para a verdade, levar o amor de Deus e salvação para a sua vida. Porque se alguém não tivesse feito isso comigo, eu também estava perdido. Entende a importância disso? Então, pregar o evangelho não é só informar mais uma coisa, é persuadir a partir do relacionamento que você tem com Deus, a partir do temor do Senhor que já está no teu coração. Então diz ali em 2 Coríntios 5,11, uma vez que eu conheço o temor do Senhor, eu tenho uma missão, persuadir os homens a viverem uma vida com Deus, a conhecerem a palavra de Deus. Por isso, pregar é anunciar corajosamente a verdade que muda a vida das pessoas. Diz aí para quem está ao teu lado assim, Deus está procurando pessoas corajosas. Diz aí para a pessoa aí, Ele pode contar com você ou não? Porque quando a gente se posiciona com uma verdade, alguém vai crer diferente, alguém vai dizer que não, alguém não vai gostar do que nós estamos falando. Quando a gente se posiciona com uma verdade, alguém vai ser contra essa verdade, porque essa verdade não é para essa pessoa. É muito fácil pregar para crente todo mundo diz amém. Agora pregar para descrente, eu estou levando um modo de vida que essa pessoa não conhece, ela não crê em Deus, ela é um descrente, e eu estou lá interessado em fazê-la um crente. Agora, por que eu tenho que estar muito afiado na palavra de Deus e cheio de fé? Porque eu já vi acontecer o cara ir pregar por descrente e se tornar um descrente. Desconverteram ele, porque o seu cristianismo era raso. Assim como tristemente nós temos visto algumas igrejas que se reúnem e os seus líderes não pregam mais a verdade, né? Diz assim, vem como estás e continua como estás. Antibíblica essa igreja, não tem nada a ver com Jesus. Então quando nós entendemos isso, pregar é anunciar corajosamente a verdade da palavra de Deus para a sua vida. É quando todos os teus amigos estão dizendo assim, cara, tu tem que se divorciar mesmo, é verdade, lá para o teu amigo que está mal, é verdade, cai fora desse casamento, essa guria é uma lambisgoia. Ainda usa essa palavra ou não? Esse cara é um cafajeste, larga esse traste. E aí de repente tu tá junto com os amigos e diz, não, família, meu queridão, família é tudo. Tu também tem os teus defeitos, Jesus pode mudar a vida de vocês dois. Vamos acreditar, eu vou orar por ti. O que vão pensar de mim se eu falar isso? Não sei, foi Deus que me mandou pregar corajosamente a sua palavra.
Então quando a gente aprende isso, aí está todo mundo lá, está os primos reunidos lá, está os vizinhos, está os colegas de trabalho, sei lá, quem você vai estar em situações que você vai lembrar de mim quando você estiver nessas situações. Nem sabe, cara, estou com cartão de crédito todo endividado, eu vou deixar estourar, vou comprar mais umas coisinhas para estourar, daqui 5 anos meu nome está limpo. Aí tem um crente do lado ali, o que a gente tem que fazer? Não, a honestidade a gente não vende assim por um cartão de crédito. Tu precisa crer em Jesus e viver um milagre na tua vida, e Deus vai te dar recursos para pagar tudo isso e sobrar na tua realidade ainda. Tu precisa de milagre. Será que todo mundo gosta de ouvir esse tipo de coisa? Não, mas você e eu somos crentes, somos chamados a pregar a palavra de Deus. Quem está entendendo, diz amém aí? Por que nós temos que pregar a palavra de Deus? Porque Jesus mandou. Marcos 16:15, Jesus diz assim: vão por todo mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então é que nem o vendedor diz: o não eu já tenho. Todo mundo já está condenado, eu também estava. Agora, quem eu pregar e crer, terá a oportunidade de invocar o nome do Senhor e ser salvo. Terá a oportunidade de invocar o nome do Senhor e restaurar sua família. Terá a oportunidade de invocar o nome do Senhor e ser curado. Terá a oportunidade de invocar o nome do Senhor e sair do endividamento. Terá a oportunidade de invocar o nome do Senhor e viver uma vida abundante que nunca imaginou, que só Jesus pode causar. É por isso que nós estamos sentados aqui nesse frio hoje, porque nós cremos no poder de Deus para a nossa vida. Agora, não adianta a gente crer para nós e deixar o mundo se perder. A Bíblia fala: e como crerão se não ouvirem falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Nós somos enviados a pregar a todos. Bota para mim aí, Marcos 16:15. É um mandamento de Jesus para todos. Marcos 16:15, Jesus dizia aos seus discípulos, e todos os que são cristãos são seus discípulos: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas. O rico, o pobre, o gordo, o magro, o jovem, o velho, de todas as profissões, de todos os bairros, de todo mundo, de todo tipo de pessoa. Todo mundo precisa de Jesus. Cada vez mais eu chego a essa conclusão: todo mundo precisa de Jesus. Todas as pessoas, de quem está mendigando na rua a quem está governando a cidade, todos precisam de Jesus, todos carecem da presença de Deus. Então existem pessoas ao seu redor que só você tem chance de levar a verdade da palavra de Deus. Em Colossenses 1:27 diz que Cristo em vocês é a esperança da glória. Cristo em ti é a esperança para alguém. Cristo dentro de ti é a esperança de alguém ser salvo ao teu redor. E às vezes a gente fica dizendo: mas essa pessoa é muito nova ainda. Mas eu ainda tenho que aprender muita coisa. Todos os dias é o último dia para alguém. Todos os dias a vida acaba para alguém. Para alguém a vida acaba todos os dias. Numa cidade que nem a nossa, são vários alguéns que a vida acaba todos os dias. E nós precisamos então entender a urgência da pregação. Se você puder ver comigo agora o último tópico, Romanos 10:15. É que além de estarmos disponíveis a pregar, não adianta a gente ficar aqui dentro da igreja só pregando para quem já está conhecendo Jesus. Nós temos que desejar sermos enviados por Deus. Nós temos que desejar sermos movidos por Deus a novos lugares e novas situações. Romanos 10:15 vai dizer: e como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Imagina, nos dias de Jesus, gente, nem microfone tinha. Tu tinha que ir realmente de casa em casa, de rua em rua. Hoje a gente pode multiplicar isso de tantas formas, com tantos meios de comunicação, de transporte, de procedimento de vida. Agora eu preciso escolher ser enviado. Como crerão? Quando eu cresço na palavra, quando eu estou disposto a pregar, e quando eu escolho ser enviado por Deus. Quando eu entendo isso, Jesus então ele envia cada um de nós a pregar a todas as pessoas. Existem pessoas ao nosso redor que dependem da nossa vida para conhecer a Deus.
A salvação ela está disponível para todos, todo aquele que invocar o nome do Senhor. Mas como invocarão em quem não creram? E como crerão se não ouvirem falar? E como ouvirão se não for pregado? E como pregarão se não forem enviados? Agora pensa por um instante comigo. Quem falou de Jesus para você pela primeira vez? Pensa um instante comigo agora. Quem levou a mensagem do Evangelho para ti a primeira vez? Às vezes foi uma pessoa que insistiu muito, mas outras vezes foi uma pessoa que largou uma sementinha, depois de um tempo outra pessoa largou uma sementinha, outra orou por ti, outra te convidou para ir numa igreja, outra estava contigo num momento difícil, e Deus começou a mandar um monte de filho dele para abençoar a tua vida. Outro estava contigo e não falou nada, mas demonstrou com atitudes. Outro você sabia que era cristão, mas não quis dizer nada, e no momento do aperto você pediu uma oração. Quem pregou para você a primeira vez? Eu aposto que para a maioria de nós aqui, não foi um pastor. Eu aposto que para a maioria de nós aqui, não foi um grande líder religioso, um pregador que sabia falar no microfone. Quantos de vocês aqui, quem pregou a primeira vez para você, foi um parente, um amigo ou um colega de trabalho? Quantos? Meu Deus, vocês viram só? Para mim ainda foi outro tipo. A pessoa não era nem parente, nem amiga, nem colega. Era a vizinha da outra rua que pregou lá em casa para nós. Agora imagina se essa pessoa não tivesse pregado para ti. Se dependesse do Diego aqui estar pregando domingo. Olha quanta gente não estaria aqui hoje. Você sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus usou essa pessoa. Mas não é só por isso. É porque essa pessoa deixou Deus usar ela. É porque essa pessoa disse sim para que fosse pregada a palavra a cada um de nós. Então, nós somos chamados para crescer na palavra de Deus, para pregar com paixão, para agir por onde passamos como um enviado de Deus. Quem ouvirá de Jesus daqui para frente por causa dessa palavra penetrada no teu coração? Quem conhecerá a palavra de Deus daqui para frente, que você vai começar a ter o teu radar ligado? Ontem eu e o Jonathan e a Denise e a Camila estávamos viajando para ministrar em outra cidade, enquanto o pessoal estava no encontro com Deus, e chegamos de madrugada. Hoje já tinha culto de manhã, já tinha encontro, já tem agora hoje à noite outro culto, e nós conversamos ontem umas 10 horas seguidas, e uma das coisas que nós falamos junto com outro pastor é justamente esse pensamento. Quem está pensando no projeto de Deus quando não está no culto, quando não está na célula, quando não está num compromisso religioso? Com quantos o Senhor Jesus está podendo contar durante o dia? Com quantos o Senhor Jesus está podendo contar dentro de casa, que está tendo esse propósito, essa necessidade, essa chama dentro de si? Eu preciso levar salvação a mais gente. O Senhor Jesus quer despertar isso em ti nessa noite. Eu quero terminar com João 20, 21. Vamos ler lá um dos últimos textos do livro de João na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João, o Evangelho de João. João grande, não é? As cartas de João lá no finalzinho. João 20, 21. Diz ali a palavra de Deus, João 20, 21. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Dependeu de 11 pessoas dizerem sim o que nós estamos vivendo hoje. Nesse domingo aqui na Família da Fé, nós temos quase 400 pessoas ouvindo a mesma palavra. 11 pessoas disseram sim e o cristianismo chegou onde chegou. Imagina se quase 400 hoje, mais quem está na live, mais quem vai ouvir essa mensagem no Spotify, disserem sim, o que Deus pode fazer na nossa cidade, nos nossos arredores. O Senhor conta contigo para que outros creiam, para que outros o conheçam. Se alguém disser assim, já entendi tudinho, não quero saber de Deus, não tem problema. A gente vai continuar ainda pregando para essa pessoa. Não tem problema. Agora o problema é gente ao nosso redor estar vivendo uma vida difícil, dominada pelas trevas, porque eu estou me calando, porque eu estou me envergonhando, porque eu estou guardando para mim a melhor notícia do mundo. E agora nós vamos parar para pensar um pouquinho. Quem
Jesus vai elogiar os seus pés nessa semana? De quem Jesus vai elogiar as frieiras, os calos, as unhas encravadas nessa semana? A palavra de Deus diz: quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da salvação. Isso gasta um pouquinho do nosso tempo, gasta um pouquinho da sola do nosso sapato, gasta um pouquinho das nossas palavras, mas gera recompensas espirituais.